Hoje nós vamos falar sobre o tema do mês, é vida cristã. E eu quero te conduzir a vários versículos nessa noite. Eu quero falar, a vida cristã é uma vida de fé. Parece óbvio, né? Mas é isso, a vida cristã é uma vida de fé. E viver com Deus, viver com Cristo, não é uma vida que deve ser vivida na força do nosso braço, não é algo que você vai conseguir viver com o seu raciocínio, não é algo que você vai viver pelo muito fazer. Você já sabia disso? Pois é, mas o Senhor, Ele quer nos lembrar disso nessa noite. Amém? E para isso, para a gente poder viver uma vida com Deus, é necessário uma palavra tão pequena, mas tão poderosa, chamada fé. E eu quero te lembrar, primeiramente, algo muito importante, né? Qual é a fé que eu devo ter? Que fé é essa que eu devo ter? Porque existem vários tipos de fé, você sabia disso? Né? Existem vários tipos de fé. Mas qual é a fé que eu devo ter que realmente vai gerar uma mudança dentro de mim, que vai gerar realmente uma mudança na forma como eu vejo e na forma como as coisas estão ao meu redor? Então, aqui no Verbo da Vida, nós somos conhecidos como a igreja da palavra da fé. Por quê? Porque nós ensinamos fé, nós vivemos fé, nós respiramos fé. E é isso, irmão, tudo aquilo que a gente vive envolve fé. E o que é fé, irmãos? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos 11, 22 e 24. Vai ficar projetado aqui, mas eu quero traduzir para você, né, do que isso diz. Né? Diz assim, no 22, Jesus respondeu, tenham fé em Deus. Né? Ele está dando uma ordem, tenham fé em Deus. Né? E eu vos digo que se você tiver uma fé, né, que você crer no seu coração, você falar com a sua boca, vai acontecer conforme você disse. É o que está escrito, deixa o 23, por favor. Né? Ele está dizendo isso, olha, se você disser a um monte, levanta-te, atira-te no mar, se você não duvidar no seu coração, mas você crer que acontecerá o que diz, ou seja, se você acreditar que aquilo que você está dizendo vai acontecer do jeito como você está dizendo, assim vai ser feito. Esse é o tipo de fé. Mas, para quem já caminha com Deus, para quem você vem aqui na igreja na quinta-feira, você vem no domingo, você vem em outros, você assiste vídeos de ministrações, certo? A gente acaba acostumando com algumas coisas e a nossa vida acaba se tornando, algumas coisas da nossa vida natural, acaba ficando assim, normal. A gente acaba dizendo assim, tá tudo bem, é assim mesmo, né? Mas, se tudo o que eu fizer, se a minha vida com Deus envolve fé, se tudo o que eu vivo, se eu acreditar no meu coração e eu falar, vai ser como eu disse. Então, eu preciso ter total atenção no que eu digo, não é verdade? E aí vem a grande pergunta, o que está saindo da sua boca? O que você está dizendo sobre você mesmo? O que você está dizendo sobre o seu trabalho? Sobre as suas finanças, sobre seus filhos, sobre sua esposa, sobre seu esposo, o que você anda falando? Essa é a grande pergunta. Porque se Jesus disse, olha, tenham fé em Deus, Ele está dando uma ordem, é algo imperativo, tenham fé. E como é essa fé? Essa fé, eu ouço alguma coisa, eu acredito dentro de mim, e aí eu começo a falar. E isso que eu falo começa a acontecer, vira uma realidade. Então, irmãos, fiquem atentos naquilo que você está dizendo.
tá? Só que eu quero te lembrar uma coisa importante. Quem é você? Se alguém chega e te pergunta, quem é você? Você vai responder seu nome, não é mesmo? Mas hoje, aqui, nesse momento, quem é você? Eu quero falar sobre algo muito importante, sobre a sua identidade. Abra aí comigo o projeto aqui, por favor, 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Quem é você? Certo? Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Ou em outra versão diz assim, eis que tudo se fez novo. Né? Uma nova vida teve início, em uma outra versão diz. Ou seja, tudo novo se faz, mas se faz novo aonde? Por fora? Não, nós já sabemos que tudo novo se faz dentro. É dentro de nós que tudo novo se faz. Certo? Isso significa que eu não estou vendo o que de novo está sendo feito dentro de mim, o que de novo aconteceu. Mas em 1 Coríntios 2, 12, vai falar o que aconteceu. 1 Coríntios 2, 12. O que de novo aconteceu dentro de você? Primeira coisa, você não recebeu o espírito do mundo. Você não recebeu um espírito de trevas. Você não recebeu algo relacionado a essa realidade natural que acontece aí fora. Mas você recebeu um espírito que procede de Deus. Fica bem claro para você o que está dentro de você? Você recebeu o Espírito que procede de Deus. Para que você recebe isso? Para que você entenda as coisas que Deus tem te dado por meio da sua graça. Em outra versão, diz assim, nós recebemos o Espírito que vem de Deus para que nós possamos entender tudo o que Deus nos tem dado de forma gratuita. Isso significa uma coisa. Existe possibilidade de eu andar em dúvida? Confusa? Perdida? Sem saber o que fazer? Existe essa possibilidade? Sim, existe. Se eu não ouvir essa palavra, eu não crer com meu coração e não confessar da forma correta. Eu encontro muitas pessoas que falam para mim, eu estou perdida. Eu nem sei por onde começar e eu também nem sei como terminar. E sabe, irmãos, eu e você, nós temos dentro de nós um espírito que vem de Deus. E que ele veio para quê? Para fazer com que a gente entenda. Fazer com que a gente compreenda aquilo que nos foi dado. E o que nos foi dado? Um espírito que é do próprio Deus. Isso significa, irmãos, que eu preciso ter uma diferença bem clara dentro de mim do que é um homem natural ou de alguém que até mesmo conhece a Cristo e vive de forma natural e uma pessoa que vive de forma espiritual. Certo? Então, eu estou colocando fundamentos dentro de você para que você saiba exatamente quem você é. E eu sei que aqui nós falamos muito que nós temos um corpo, nós temos uma alma, né? E nós, na verdade, troquei tudo. Volta. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Certo? Nós falamos muito isso aqui. Mas eu quero te dar mais clareza para que você não tenha motivos para andar confuso em qualquer área da sua vida. Amém? E eu vou falar com o pessoal do meu setor, que são jovens. Jovens, vocês estão aí, adolescentes também, fazem, eu estou aqui. Sabe, na juventude, na adolescência, existe uma grande possibilidade de se perder na mente, nas emoções. Sabe por quê?
Só se você se perde nas emoções, você se perde em dúvidas e um monte de coisa, se você quiser. Porque agora você está tendo conhecimento de que você recebeu um Espírito que vem de Deus, para que você possa entender tudo o que Deus te deu. Tudo o que Deus te deu. E como é que eu faço isso na prática? Quando eu estiver em dúvida de alguma coisa que eu devo fazer, eu vou me lembrar dessa palavra e vou declarar sobre minha vida, sobre minha mente, que eu tenho a condição total de entender todas as coisas. Amém? Eu vou te dar outro versículo para te ajudar a firmar isso daí no seu coração. Fé está sendo acrescentada no seu coração. Então vamos lá. Um homem natural, uma pessoa que anda naturalmente, ela tem um comportamento. E uma pessoa que anda de forma espiritual ou conduzida por aquilo que tem dentro, que é o espiritual, ela anda de outra forma. Certo? Vai comigo em 1 Coríntios 2, 14 e 15. Vai, eu vou botar só aqui na minha Bíblia. Que eu tô na NTLH, coloca para mim, por favor. Diz assim, ó, o homem natural, ele não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Não aceita. Aí eu te pergunto, irmão, você sabe quais são as coisas que vêm do Espírito de Deus? Gálatas 5. Quais são os frutos do Espírito? Aquilo que é expresso pelo Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Interessante, né? Veja que o quanto que a falta de conhecimento faz a gente andar de forma ignorante. Faz a gente andar sem viver plenitude. Porque as coisas do Espírito são essas. Amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E o homem natural começa a rejeitar essas coisas por não entender que essa é a realidade do Espírito que está dentro. E ele não consegue entender, não consegue perceber, receber esses dons que vêm do Espírito. E não consegue entender. Mas essas verdades, elas são loucura para essa pessoa. Acha esquisito, como é que pode alguém andar em paz? Não é estranho? Está tudo bagunçado. Como é que pode alguém andar em paz numa rua, por exemplo, que ela é considerada insegura? Estranho. Não faz sentido para ela. Mas elas são entendidas de modo espiritual. Espiritual. No verso 16, põe aí para mim o verso 16, desse mesmo capítulo. Quem é que as Escrituras dizem? Quem é que pode conhecer a mente do Senhor? Quem é que pode ser capaz de dar conselhos? Não é mesmo? O homem natural pensa isso. Quem é que pode querer entender Deus? Fazem até música sobre isso. Sabe, a resposta já está aí. Nós pensamos como Cristo pensa. Aleluia. Outra versão diz que nós temos a mente de Cristo. Portanto, rejeite confusão, rejeite dúvida, rejeite incerteza, rejeite o sentimento que te deixa aprisionado e com medo por não saber ou por querer saber demais. Por quê? Porque você tem que dizer sobre você mesmo, eu tenho a mente de Cristo. Eu consigo pensar como Cristo pensa. Existe dentro de mim o Espírito de Deus que me ajuda a entender todas as coisas que Ele tem para me dar. E que Ele já me deu. Compreende como é que a gente coloca a palavra em prática na nossa vida? Para isso, você precisa estar consciente. Ficar adormecido. Ficar no modo piloto automático da vida vai te levar a ficar cauterizado do jeito que o diabo gosta para te fazer virar um crente que vem à igreja, volta, mas não vive uma vida plena. Mas não vive, sabe, comendo dos frutos do Espírito.
Compreende a diferença? Você pode vir à igreja todos os finais de semana, você pode vir a todas as campanhas, mas se você não coloca em prática aquilo que você ouve, quando for no seu dia a dia, no seu café da manhã, lá no seu trabalho, no almoço, quando você estiver no banheiro, quando você estiver dirigindo, não vai adiantar de nada. Mas a partir de agora não, você está aprendendo, não está aprendendo? Amém. Diga para você mesmo, eu estou aprendendo. Estou aprendendo. Eu já sei que 1 Coríntios 2,12 diz que eu recebi um Espírito que vem de Deus, para que eu possa entender tudo que Deus tem para me dar, tudo que Deus já me deu. Anotou o versículo? 1 Coríntios 2,12. Você vai declarar ele na sua casa para você mesmo. Aí você vai lembrar que o verso 16 de 1 Coríntios 2 diz assim: mas eu posso pensar como Cristo pensa, eu tenho a mente de Cristo. Não é nem eu posso no sentido de possibilidade, é no sentido de certeza. Eu penso como Cristo pensa. E como é que eu vou aprender como Cristo pensa? Lendo a Bíblia, colocando essa verdade que nós estamos lendo aqui. O homem espiritual, que somos eu e você, que estamos tendo essa consciência, amém? Diga, eu sou um homem espiritual. Eu sou uma mulher espiritual. Isso. Essa é a verdade, é a sua identidade. Pronto. Sua identidade é essa, ser espiritual. Amém? Essa é a verdade sobre você. Então, como um ser espiritual, um homem espiritual, nós podemos, em meio a tantas informações, tá? A meio a tantas situações, nós conseguimos selecionar, organizar e guardar separadamente todas as informações. O sentido dessa palavra tem esse significado. De forma mais profunda, é isso que significa dizer que eu tenho a mente de Cristo. Significa que eu consigo, em meio a tantas informações, eu consigo selecionar, organizar e separar todas as informações que me chegam. Por isso, quando você chegar amanhã lá no seu trabalho, amanhã é sexta-feira, um dia de concluir coisas no trabalho, você vai lembrar, opa, como mente de Cristo que eu tenho, eu consigo selecionar as informações, organizar e saber gerenciar todas elas no meu dia a dia. Amém? Creia, declare isso sobre você. Sabe, uma outra coisa a continuidade desse versículo... Peraí, vou passar aqui, que diz assim, no verso 15, coloca para mim o verso 15. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela pode julgar o valor de todas as coisas. Olha que interessante. A pessoa que tem o Espírito Santo, sou eu e você, nós podemos julgar o valor de todas as coisas. Amém? Você sabia que você pode isso? Em outra versão, é isso, julgar todas as coisas. Essa palavra julgar, sabe o que ela significa? Ela diz que você consegue organizar a informação. Eu consigo organizar a informação. Irmãos, quando você estiver no dia a dia agitado, na escola, com um monte de matéria para poder estudar, lembra, eu tenho um Espírito Santo que me ajuda a julgar o valor das coisas, a colocar em ordem as coisas. Porém, ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Que julgamento é esse que eu não posso ser julgado por ninguém? As pessoas não podem falar nada para mim, é isso? Não. Deixa eu te explicar isso daí, tá? Não vamos deixar solto. Isso significa, irmãos, que não é julgado por ninguém, é que os padrões do mundo... esses padrões carnais, eles não têm competência. Não têm competência para nos dizer algo, para nos avaliar, para nos medir, para invalidar a nossa experiência com o Espírito Santo. Entendeu?
Então, quando você, que tem o Espírito Santo, você pode julgar todas as coisas, mas você não é julgado por ninguém, esse ninguém é o mundo, você não é julgado dentro dos padrões desse mundo, que não tem condição nenhuma de julgar, ou de falar, ou de avaliar coisas espirituais. Você está compreendendo? O Senhor, o Espírito Santo está te ensinando. Sabe por quê, meu irmão? Porque conhecimento liberta. Não é mesmo? A palavra diz em João, lembrei só de uma campanha política, 8:32. O que diz? Que eu conheço a verdade e a verdade me liberta. A palavra é a verdade. Então, quando eu conheço a verdade vai doer? Não vai doer, ela vai libertar. E hoje, você está sendo livre em seus pensamentos para que você possa quebrar padrões de repetição de palavras que você anda dizendo errado sobre você mesmo, sobre sua rotina, para que você seja livre. Amém? Glória a Deus. Agora, irmãos, também tem uma coisa, né? Isaías 1:19 diz o seguinte, coloca aí, Isaías 1:19. Que se você estiver disposto a obedecer essa palavra, se você estiver disposto a colocar em prática, aí você vai comer todas as coisas boas dessa terra. Aí você vai comer, aí você vai desfrutar. Então, veja que é necessário algo que você tem que fazer. É necessário uma atitude da sua parte. Então, se você não tem o conhecimento correto, se você não pratica o conhecimento que você tem, você fica impedido de desfrutar as coisas boas que o Senhor tem te dado. Aquilo que o Espírito, ali, o que disse lá em 1 Coríntios 2:12. Né? De entender o que o Espírito tem te dado. Então, irmãos, alerta para isso. Busque o conhecimento correto. Coloque em prática no seu dia a dia o conhecimento correto. Amém? Você está entendendo? Esse é meu objetivo hoje, te fazer entender. Eu li no livro do Mark Hanks, O Espírito da Fé, ele está bem ali. É um vermelho com uma coisa preta ali. Ele fala alguma coisa num capítulo, no capítulo sobre fé crescente, ele fala alguma coisa assim, se eu entendo, ou se eu compreendo, eu tenho. Algo assim. Quando você lê esse livro, você vai lembrar. Você vai ler esse livro, ele é maravilhoso. O Espírito da Fé, Mark Hanks. E eu ficava pensando assim, por que eu tenho que entender demais? Mas sabe, irmãos, o Espírito Santo me fez lembrar o seguinte, você realmente precisa entender. Você tem mesmo que entender para deixar de ser ignorante, para deixar de ficar rodeando em coisas, em comportamentos que não te levam para perto de mim ou não te levam para viver aquilo que eu já te dei. Então, irmãos, a gente tem que parar de achar que o cristão, ele tem que ser só aquele versículo, que ele tem que se contentar só com um pouquinho de palavra e já está o suficiente. Não, irmãos, nós temos que comer a palavra mesmo. Nós somos aqueles, nós temos que ser inteligente mesmo. É isso que nós temos que ser. Quando as pessoas perguntarem sobre Bíblia, a gente tem que saber versículo mesmo. A gente tem que saber ouvir música e saber discernir realmente. Sabe por quê? Porque o diabo, a estratégia dele para mim e para você é distorcer verdade. E você sabe que uma verdade distorcida, ela é mentira. Uma meia-verdade não é verdade, é mentira. E é assim que o diabo tem feito com muitos cristãos. Colocado um pouquinho só de convicção, permitido que ele saiba só um pouquinho, porque aí ele fica ali, sabe assim, quando fica no cantinho. Sabe quando a gente aperta o bichinho e ele, a barata, ela não morre, a gente não faz com força para ela não esmagar totalmente. A gente só deixa ela ali amortecidinha um pouquinho, né? Muitas vezes é assim que o diabo tem feito com muitos cristãos. Tem deixado amortecido, adormecido.
Só ali, deixa a mente dele cauterizada, deixa ele acostumar com, ai, tá tudo bem sentir uma dorzinha, ai, tá tudo bem eu acordar meio deprê, meio para baixo, ai, tá tudo bem não ter tudo isso suficiente, ai, tá tudo bem ficar tomando emprestado, ai, tá tudo bem, deixa, tá tudo bem. Um dia muda, e esse um dia nunca chega. Por quê? Porque um dia muda. Um dia, qual dia? Por causa do que você tem falado. É se Deus quiser. Como se Deus não quisesse, como se Deus não tivesse te dado. Então, elimina esse negócio de, se Deus quiser, a gente vai. Se Deus quiser, a gente faz. Se Deus quiser, a gente tem, a gente é curado. Se Deus quiser, eu tenho um trabalho. Se Deus quiser, eu tenho dinheiro para ofertar. Se Deus quiser, eu vou contribuir. Se Deus quiser, eu vou comprar, eu vou adquirir. Não, irmãos, para com isso. Essa linguagem que não te leva a ter aquilo que você já tem e que você já deveria estar vivendo. Sabe por quê? Porque é só uma fé natural. Lembra que eu falei que tem vários tipos de fé? Essa primeira é a fé natural. Ela acredita. Sabe aquela pessoa super positiva, gente boa? Tem no seu trabalho, tem na sua escola, tem no ambiente que você convive. Sempre tem alguém que é super gente boa, legal. Pessoa positiva. Tem também um outro tipo de fé, que é uma fé mental. Sabe, aquela fé mental assim, a gente chama de assentimento mental. Ela concorda, ok, mas ela não tem força. Ela tem uma aparência de fé, aqui eu escrevi, ousadia para exercer. Ela não tem atitude para reagir à altura daquilo que Deus disse. A grande pergunta que Deus me fez é, aonde você está colocando só uma fé mental? Porque, irmãos, você já está aqui, exerceu fé para estar aqui. Você tem exercido fé para poder se manter cristão, para ler a Bíblia, mas existem áreas que a gente não imprime força totalmente. Existem áreas que a gente precisa realmente colocar uma posição com mais força, com mais ousadia. Por quê? Porque o diabo está amando ficar só te amassando assim de levinho, para ficar sem esmagar. Porque se esmagar, acaba, perde a graça. Ele fica só aqui devagarinho esmagando, sabe, matando a unha? Que isso, irmãos? Você é filho de Deus, sabe o que você tem que fazer com ele? Eu sempre digo, lembra o tamanho do sapato para ele. Porque debaixo dos nossos pés que ele já está vencido. Para de querer lutar, guerrear com alguém que já perdeu. Quem é mais que vencedor é o diabo? A Bíblia fala que nós é que somos mais que vencedores. A Bíblia fala que nós é que temos a vitória completa. Completa, irmãos. Não é só em alguma área. Não é só para salvação. A fé do tipo de Deus é essa fé que Deus repartiu com todos nós que somos seus filhos, certo? E não é uma fé estática, é uma fé progressiva, é uma fé que exige de mim movimento, que exige de mim leitura da palavra, oração, prática. Exige de mim isso. E que vem de eu ouvir e praticar, ouvir e praticar, ouvir e praticar. Quanto mais eu pratico, mais segurança eu tenho de que eu estou fazendo, está dando certo. E aí mais eu faço, mais eu vivo em fé. Mais eu vivo em fé. Eu lembro que quando eu comecei a minha caminhada cristã, eu tinha fé e eu colocava fé para poder o ônibus chegar no horário. Era a fé que eu tinha. E, irmãos, dava certo. Aí eu fui vendo que isso aí já estava fácil demais, então vamos ter fé para outra coisa. É assim foi indo, né? Eu não sei em qual estágio de fé você está, mas eu posso te dizer uma coisa, você pode mais. Deus quer que você vá mais fundo. Deus quer que você agarre aquilo que está na esperança. O que é esperança? Todo mundo, é tão esperançoso, né? Que coisa boa. Tão esperançoso e a gente acha isso tão lindo. Só que esperança não é fé e esperança não gera resultado. Esperança não muda ambiente.
Esperança, irmão, só lida com possibilidade. Ah, eu espero que isso, eu espero que aquilo. Para de falar desse jeito. Ajusta teu modo de pensar e de falar. Esperança lida com possibilidades. E isso é bom? Sim. Mas nós não permanecemos nisso. Amém? A fé do tipo de Deus é a fé de Marcos 11, 22, 23. Jesus dizendo, ó, vai ter a fé de Deus. Eu quero que você tenha a fé do tipo de Deus. É essa fé que eu estou te ensinando. É esse tipo de fé. Fé que tem atitude, fé que fala certo. Amém? Fé é certeza. Nós já sabemos disso. Qual é o versículo da fé que explica sobre fé? Fala aí. Hebreus 11, dá a definição. Hebreus 11, 1, coloca aí. O que é fé? Fé é a certeza. Fé é a certeza que nós vamos receber as coisas que esperamos. Por isso que é bom ter esperança. Mas não fica só esperando. Coloca a fé para dizer que isso é seu. Nós cantamos isso. É a prova. Opa, se é a prova, é o fato real de que existem coisas que eu não posso ver, mas que eu trago para a realidade. Eu trago a existência. Aleluia! E aí o que eu faço? Mas aonde eu já sei isso? O que eu vou fazer no meu dia a dia? Vai para o versículo 12, por favor. De Hebreus. Hebreus 12. Vamos primeiro para o 2, versículo 2. Hebreus 12, 2. O que nós temos que fazer? Conservar, fixar os nossos olhos em quem? No pastor. Em Jesus. Eu tenho que fixar os meus olhos na situação. Não. Quando nós dizemos aqui, quando nós cantamos, olha, eu não vivo pelo que vejo. Eu não vivo por circunstâncias. Por que nós dizemos isso? Porque nós lemos e sabemos, Hebreus 12, 2, que os nossos olhos estão fixos em Jesus. Você está compreendendo? Por que então que eu não vivo pelo que vejo? Por que eu não vivo pelas circunstâncias? Porque os meus olhos não estão nas circunstâncias. Os meus olhos, eles não estão no problema, na doença, na falta. Eu sei que ela existe. Mas como os meus olhos estão focados e fixados em Jesus, é por meio dele que a minha fé vai começar. Para fazer o quê? Para falar. Falar para quem? Agora eu falo com a circunstância. Eu falo para a montanha. Eu falo para a doença. Eu dou ordem, eu dou comando. Ai, mas eu sou tímida, eu não falo muito. Mas Deus te deu boca, língua e todo um sistema aqui, fono, para funcionar. E você consegue falar sim. Amém? Não se limite por ser tímido ou ser falante, introvertido ou extrovertido. Não, não tem a ver com isso. Aleluia! Ainda bem que não tem nada a ver com isso. Tem a ver com quanto que eu conheço da palavra e coloco em prática. Tem a ver com quanto que eu entendo. Se eu entendo, compreendo, eu tenho. Entendeu? Se eu compreendo, eu tenho. Porque eu vou fazer o quê? Eu vou saber o que eu tenho que fazer para ter. E a Bíblia está sendo clara. Eu exerço fé. Deixa aí meu versículo. Bota aí, deixa aí que a gente ainda não terminou esse versículo. Hebreus 12, 2. Eu olho para o autor e consumador da minha fé. Ele é quem a aperfeiçoa. Cadê? Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele suportou humilhação. É necessário muita fé para fazer o que Jesus fez. Muito amor, né? Agora, vai para o versículo 1. Coloca aí o versículo 1 para nós.
Assim, irmãos, nós temos uma multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha. Tudo o que possa nos atrapalhar, nós devemos deixar de lado. Somos nós, sou eu e você que deixamos de lado. Não é se Deus permitir, não é se Deus quiser, eu vou parar disso, eu vou parar aquilo. Deus te deu um espírito dentro. Deus te deu uma força dentro, que é o próprio espírito dele. Você sabia que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo poder que está dentro de você? Aleluia! Você é muito poderoso. Você pode todas as coisas. Porque você é bom, você é queridinho, queridinha, bom filhinho, bom filhinha. Não, porque você tem Deus, por causa dele em você. Então, ajusta teu modo de falar e ajusta a lente que você está usando. Ou limpa essa lente aí que você está usando. Porque talvez você esteja olhando de uma forma turva, mas o conhecimento da verdade te liberta. Aleluia! Irmãos, não se acostume com falta. Não se acostume com essas coisas. Não se acostume, mas remova as limitações da sua mente, porque é aí que está a limitação. Através da palavra, lembrando que existe palavra para destravar tudo isso que possa estar te limitando. Você tem a mente de Cristo, você pode pensar como Cristo pensa. Você tem dentro de você o Espírito de Deus, que te ensina, que te ajuda a entender todas as coisas. Então, faça uso disso no seu dia a dia, no momento em que você tiver dúvida, porque ela vai chegar. Só que quando ela chegar, você apresenta para ela a palavra. Qual palavra? Essa. 1 Coríntios 2. Entende? Quando a gente fala que, quando o problema vier, ele tem que encontrar a palavra dentro de mim. Lembra que eu falei que quando fala que a gente não é julgado e que a gente pode julgar todas as coisas, significa que é aquele que consegue organizar a informação? Então, quando vem um problema, quando vem uma situação, vem um monte de coisa, uma em cima da outra. É questão financeira, é questão na família, é no casamento, é o filho. Não acontece? Quando acontece uma coisa, pipoca um monte de coisa junto? Então, irmãos, é só você lembrar, eu tenho capacidade dentro de mim para analisar todas essas coisas, colocar em ordem, só para poder dar comando para isso se resolver. Irmão, se isso não é governar como Cristo governou, como Deus governou quando Ele criou o Éden. Entende o meu e o seu papel? Entende a minha e a sua identidade? É por isso que nós podemos, porque dentro de nós existe alguém, existe um espírito novo, tudo se fez novo, mas veio de onde? Do Espírito de Deus. Então coloque palavra dentro de você. Sabe, João 16:33 diz que, coloca aí para a gente finalizar, João 16:33. Se você tiver caneta, você vai puxar ali umas setinhas que eu vou te dizer. Olha, eu digo isso para que vocês estejam unidos comigo. Não, põe outra versão. Põe outra versão. Põe a NVT, por favor. Eu lhes falei tudo isso para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês vão ter aflições. Fato. Não está dizendo pode ser que vocês passem. Não, vocês vão ter, a gente vai ter. E aí, eu vou negar ou eu vou viver aflita? Porque no mundo vai ter aflição. Qual que é a minha postura? Eu vou ficar brava? Eu vou viver estressada? Porque afinal, a Bíblia está dizendo que eu vou ter aflição, né? Mas olha o que ele diz em primeiro lugar. Ele está dizendo primeiro, no mundo você vai ter aflição. Realmente, no mundo você vai ser espremido. E
o sentido, vocês terão aflições, com a raiz das palavras, eu não vou falar o nome das palavras, quer dizer assim, ele quis dar o sentido, você vai ser espremido numa prensa que sai azeite. Era isso que ele estava querendo dizer, usando o contexto daquela época. Agora imagina, eu vou ser espremido até sair azeite. E azeite, na Bíblia, nós sabemos que simboliza o quê? Fala alto, gente. Unção. E a unção vem de quê? Do Espírito. E quem é o Espírito? É a palavra. Aleluia. Aleluia. No mundo realmente você vai ser espremido para que saia azeite de você. Mas fica bem tranquilo. Sabe o que eu já te dei antes de tudo isso? A garantia da paz. Aleluia. Shalom. É o shalom que agora está muito conhecido. É o shalom que quer dizer segurança, que quer dizer descanso, saúde, bem-estar, plenitude de vida, ausência de caos. Olha, você vai ser esmagado, vai ser espremido aí. Mas sabe, fica bem tranquilo porque eu já te dei o quê? A ausência de caos. O shalom é essa influência divina no nosso coração. É essa influência que Jesus falou assim, olha, eu vou te dar é a minha paz, eu vou te dar tudo que eu tenho. A minha paz. Irmãos, em Hebreus 4, lá no verso 3, você vê na sua casa depois, diz assim que nós, os que cremos, entramos em descanso. Você anotou? Hebreus 4, no final do verso 3. Nós, os que cremos, entramos no descanso. Aleluia. Vou pedir para o louvor chegar aqui. Vem aqui, vamos. O conhecimento liberta, irmãos. Você saber, você entender, vai fazer de você uma pessoa que muda o ambiente, porque você sabe quem você tem dentro. Você sabe que você é governado por aquele que te fez entender todas as coisas. Amém? Não se permita ser esmagado pelo diabo, sem que de você saia azeite. Na verdade, o diabo ele não tem autorização para tocar na sua vida. Mas se você não tiver consciência disso, de quem você é e de qual é o lugar dele, ele te engana. Ele te engana. Mas você não vai mais andar enganado. Porque conhecimento chegou. Verdade chegou para te libertar. Verdade chegou para que você não ande em dúvida. Para que você ande tendo a certeza de que você pode. Porque você vai falar do jeito certo. Porque você vai usar o comando certo. A palavra de Deus. A nossa fé, irmãos, é a vitória que vence o mundo. É a nossa fé. Ela é a vitória que vence o mundo. Eu te convido a ficar de pé. Coloque seu corpo à disposição. Aleluia. Eu não vou te chamar para vir aqui à frente, eu não tenho essa direção. Mas eu vou pedir para que você coloque a mão na sua mente, na sua cabeça, não é no seu coração. Coloque a mão aqui em você. E você vai dizer o que nós lemos, que você tem a mente de Cristo. Amém? É isso que eu vou pedir para você fazer essa oração e essa declaração. Eu tenho a mente de Cristo. Amém? Vamos orar, você já está orando, glória a Deus. Obrigada, Senhor, porque nós temos a mente de Cristo. Nós pensamos o que Cristo pensa. Nós não somos governados por emoções. Nós não somos governados por incertezas, por situações e por circunstâncias. Nós somos governados pelo Senhor. E nós podemos entender todas as coisas que o Senhor tem nos dado. Nós não andaremos mais confusos. Nós não andaremos mais cabisbaixos, entristecidos.
Não andaremos mais estressados, enfurecidos. Não andaremos desse jeito, porque o Espírito Santo, aquele que governa a nossa vida, esse sim trará o fruto do Espírito visível em nós. Nós trazemos a realidade de quem nós somos no Espírito. Nós somos um Espírito, e esse Espírito, ele tem paz, alegria, amor, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essa é a realidade sobre nossa vida. E é assim que será sobre cada um dos meus irmãos que estão aqui. Eu creio e por isso declaro no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.